ser humano é diferente das plantas e dos animais, e não só na aparência, na racionalidade, mas também em todo o processo de desenvolvimento. Uma planta, seja ela qual for, se tiver solo fértil e o clima for adequado, ela irá ser e produzir exatamente aquilo que ela está programada para ser e produzir, independente de onde ela esteja e de quem a estiver cultivando. Da mesma forma, os animais. Se um animal, seja ele qual for, tiver comida e estiver protegido de predadores, ele irá crescer e ser exatamente o que ele está programado para ser, independente do local em que ele esteja e de quem o está criando. Além disso, em poucas horas ou dias, um animal ele já sabe fazer tudo aquilo que ele precisa pelo resto da vida. O ser humano não. Nós levamos em média 20 anos ou mais para adquirir a autonomia necessária. E não estamos pré-programados para ser alguém ou algo específico. A única coisa que está pré-programada em nós é o pecado. Nós nascemos pecadores e somos pecadores independente do pecado que cometemos. E é certo que iremos pecar. No resto, nós somos uma tela em branco. Nós podemos nos tornar aquilo que quisermos, ou aquilo que nós fomos treinados ou influenciados a ser e fazer. Mas não é só de tempo que nós precisamos para isso. Não significa que basta esperar 20 anos ou mais e pronto. Não. Nós precisamos aprender, nós precisamos ser treinados, nós precisamos estudar isto. Portanto, ter filhos é uma bênção, como vimos na semana passada, mas também é envolver-se num projeto de longo prazo, caro, difícil, de noites mal dormidas e que envolve muitas horas de ensino. E falando em ensino e educação, em Provérbios, nós lemos a seguinte orientação: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Precisamos estabelecer objetivos para os nossos filhos e ensiná-los seguindo estes objetivos. Assim como quando vamos fazer uma viagem, nós precisamos ter um destino. E aí todo o trajeto, toda a viagem, ela irá levar em consideração o destino que está estabelecido. Da mesma forma é com os filhos. Nós precisamos ter objetivos para eles e assim todo o processo de ensino e de instrução e de orientação irá seguir os objetivos que nós temos traçados para eles. Isso não significa criar e manipular os filhos para serem fantoches ou para serem e fazerem as vontades dos pais. Tipo, criar os filhos para que eles sejam advogados, engenheiros, médicos, ricos, famosos. Não é nada disso. Mas precisamos ter alguns objetivos fundamentais estabelecidos. O primeiro deles é que os nossos filhos precisam ser independentes. Precisamos criar os nossos filhos para que eles sejam independentes. Os filhos precisam voar, sair do ninho, conquistar suas coisas, aprender a enfrentar os desafios da vida. Há pais que criam os seus filhos para que eles sejam eternos bibelôs, mimados e dependentes como se fossem bichinhos de estimação. E aí eles vão viver 30, 40 anos debaixo da saia da mãe, vivendo de mesada. Aí tem alguma coisa errada. E não necessariamente com os filhos, mas com os pais que não tiveram objetivos, não estabeleceram objetivos de gerar independência na vida do filho. Um outro objetivo fundamental que nós precisamos ter para os nossos filhos é que eles sejam pessoas de boa índole, que tenham bons princípios éticos e morais, que sejam pessoas honestas, que sejam pessoas dedicadas, trabalhadoras, pessoas que irão valorizar a vida e trabalhar para o bem da sociedade, cuidar desse mundo que está aos nossos cuidados.
O terceiro objetivo fundamental que nós precisamos ter para os nossos filhos é que eles sejam tementes a Deus, que eles conheçam a Deus, que eles vivam segundo os valores do reino de Deus e que vivam inspirados pela presença de Deus em suas vidas. Mas como ensinar, como educar os filhos? Existem 3 poderes, 3 forças, 3 instâncias envolvidas na educação das crianças, dos nossos filhos. Os pais, a família, a comunidade, em nosso caso a igreja, e o Estado. São essas 3 instâncias que são responsáveis pela educação. Em primeira instância, a educação dos filhos é tarefa dos pais. Esse é um ponto essencial também nesse processo de educação dos filhos. Em primeira instância, a educação é tarefa dos pais. Apesar de poder haver alguns sociólogos, educadores que pensam diferente, mas eu creio que este é um equívoco, transferir para outros essa responsabilidade. A primeira instância, o primeiro local de aprendizado dos filhos, os primeiros que são responsáveis por isso são os pais. E é ali onde eles irão aprender questões básicas de comportamento, de respeito, de higiene, princípios éticos e morais, crenças, limites. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso na próxima semana, mas é também em casa que os filhos aprendem sobre o trabalho. Então, desde muito cedo, desde criança, eles precisam receber tarefas, se envolver nas tarefas domésticas para serem responsáveis também, aprenderem que o trabalho é algo essencial para a nossa vida. E é em casa, é com o pai, com a mãe, com a família que os filhos irão aprender isso. A comunidade, a igreja e o Estado entram como segunda instância, como apoio, aprofundamento e capacitação, cada qual em suas áreas específicas. A comunidade, a igreja, apoia no ensino de valores, princípios e conteúdos relacionados à fé e à vida. Claro que, que também isso precisa vir de casa, aprender em casa. A igreja entra como apoio. Também não devemos transferir a responsabilidade apenas da igreja para cuidar disso. É em casa que os filhos precisam aprender sobre a fé, sobre a vida. Mas a igreja entra nesse aspecto. O Estado apoia e assume o ensino de conteúdos mais técnicos, científicos, profissionalizantes. Português, matemática, história, geografia e uma infinidade de disciplinas necessárias para o desenvolvimento profissional e pessoal da pessoa. Mas infelizmente nem sempre isso está muito claro, bem distribuído, e nem sempre essas instâncias elas são valorizadas como deveriam. Há casos em que a família, o casal, simplesmente transfere, terceiriza para o Estado o cuidado e a orientação que eles deveriam dar para os filhos, para as crianças. Por isso, há crianças que chegam na escola sem saber questões básicas de higiene, sem saber respeitar os colegas e professores, não sabe o limite entre o que é seu e o que é do outro. E aí os professores, em vez de poderem se dedicar na disciplina para a qual foram capacitados, precisam ficar fazendo o papel de pai e mãe e orientar outras questões básicas, como ir no banheiro, como jogar o lixo no lixeiro, como respeitar o coleguinha de classe, esse tipo de coisas. Em outros casos, o Estado simplesmente invade o espaço da família e começa a ensinar coisas que não é de sua alçada. Quando começa a haver manipulação de conteúdo, orientação ideológica e religiosa, é o Estado invadindo o espaço da família. Eu lembro que quando eu era criança, tive que orar a Ave Maria sempre antes de iniciar as aulas.
Lembro-me que eu me sentia extremamente desconfortável com essa situação. Lembro também que eu tive que aprender que o homem descende do macaco, sendo que esta é uma entre as diversas teorias que existem, e as demais teorias não eram ensinadas. Então este é um papel, são orientações ideológicas que o Estado acaba muitas vezes colocando e que não deveria fazer. E em meio a isto, a comunidade, a igreja também está perdendo a importância. Muitas famílias não levam e nem incentivam mais os seus filhos a participarem das atividades da comunidade. E com isso temos uma sociedade cada vez mais doente, cada vez mais confusa e cada vez mais perdida e polarizada. Portanto, pai e mãe, assuma o papel que é educar, instruir, principalmente nessas questões fundamentais, preparar bem os seus filhos para enfrentar essas adversidades da vida e essas questões conflituosas, essas questões ideológicas. Eles precisam ser preparados, orientados, bem instruídos. E lembre-se, muitas coisas os filhos eles aprendem por imitação, vendo os pais e as pessoas próximas fazendo. Então, o mais importante daquilo que você fala para os seus filhos fazer é aquilo que você faz na presença deles. Isso conta muito, isso pesa muito. E outras coisas os filhos precisam ser orientados muitas e muitas vezes. Há coisas que precisamos repetir 30, 40, 50, 60 vezes. Mas isso faz parte do processo de ensino, de orientação dos nossos filhos. Mas se você fizer bem isto, mesmo na velhice, os seus filhos não se desviarão daquilo que você ensinou. É o que a palavra de Deus nos diz, é o que esta palavra, essa reflexão também de hoje quer nos orientar. E que Deus te abençoe e te guarde nesta tarefa. Amém.